Hola chicos, muy buenas. Hoy seguimos con nuestra unidad Cosas de Casa y trabajaremos entonces un poco más de los contenidos gramaticales, ¿está bien? Estos contenidos de hoy son estilo indirecto para transmitir órdenes. Estilo directo es cuando se habla directamente a alguien, ¿verdad? Indirecto, entonces, es quando passamos uma informação. Então, não é alguém falando diretamente, faça isso, é alguém dizendo, fulano me disse que fizesse isso, fulano te disse que fizesse isso. Isso, então, é um estilo indireto. As coisas vão passar, a ordem não vai direto para a pessoa, ela passa por um intermediário ali, ok? Bom, então, nós temos aqui o estilo direto, que seria uma mãe, por exemplo, dizendo ao filho, no comas pasteles, ok? Pasteles, em espanhol, são dulces, tá bem? Pode ser bolos ou algum outro tipo de doce. Geralmente eles chamam assim os bolos, tá? Ou um doce que é o famoso pastel de Belém também, né? Que é aquele pastelzinho de nata, tá? Bom, então essa é a ordem da mãe, falando diretamente para o filho. No comas pasteles. En el estilo indirecto se puede hacer de dos formas. En presente, com o verbo introdutor em presente. Qual que é o verbo introdutor? É o decir. Porque se eu estou contando para alguém que a minha mãe me deu essa ordem, eu vou usar um verbo. Pode ser eu dizer, a minha mãe me diz, não é? Então aqui, se eu usar no presente, eu digo, mi madre me disse que no coma mais pasteles. Então aqui eu usei o presente nesse verbo introdutor, que eu preciso dizer o que minha mãe fez, né? Se eu disser só assim, mi madre que no coma mais pasteles, não faz sentido nenhum. Então, se eu coloquei o decir no presente, eu vou colocar a ordem que ela me deu também no presente. E aqui é subjuntivo, porque eu tô falando que ela me pediu que não fizesse alguma coisa. Então, presente, presente de subjuntivo, que nós já trabalhamos há algumas aulas atrás, né? E nós temos utilizado em vários exemplos de aula, ok? Bom, também pode acontecer de outra forma. Eu posso usar esse verbo introdutório no passado. Eu posso contar que minha mãe me disse, né? Então, aqui, ó, usei o passado. Me dijo. Esse passado simples ahora. Y entonces yo voy a utilizar aquí, mira, imperfecto de subjuntivo. ¿Tá bien? Que nós já estudamos. Ok? Então aqui eu vou usar me dijo no comera. Então vocês precisam sempre fazer esse parzinho. Presente com presente de subjuntivo, passado com esse pretérito imperfecto de subjuntivo, que é o no comera ou no comiese. Nós vimos já esse tempo, né? Em português eu traduziria como não comesse. E em espanhol eu também posso usar essa terminação de se. Nós vimos isso, tá? Então, vamos lá. Me dijo que no comiera ou que no comera ou me dijo que no comesse. Ok? Tudo bem? Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Vamos a transformar entonces estas frases todas que son órdenes en estilo directo en un estilo indirecto, poniendo un verbo introductor em passado. Então aqui vocês vão ter que primeiro colocar algum verbo introdutório. Geralmente o dizer, que é o decir, que alguém me disse, ou o pedir, alguém me pediu. Ok? Alguém me dijo, alguém me pediu. E aí vocês podem colocar mi padre, mi madre, el médico, mi amigo. Então vai depender bastante da criatividade de vocês. O que eu vou corrigir mesmo aqui vai ser então o verbo que dá a ordem. Esse come, como que ele vai ficar? Ok? Porque aí lembra, se eu uso esse verbo introdutório no passado, eu tenho que usar esse verbo aqui da ordem nesse imperfecto de subjuntivo, né? Então, por exemplo, volviera, volviese, tá? Então, sempre pensem dessa forma, ok? Eu vou pedir que vosotros ahora deis al pause para hacer el ejercicio y después yo corrijo con vosotros, ¿está bien?
Muy bien, chicos. Entonces aquí tenemos el come más verduras. Es alguien diciendo come más verduras. Então eu posso dizer aqui, mi madre, mi padre, mi médico me pidió. Aí eu coloco esse verbo no passado. Aqui eu vou deixar a critério de vocês. Aqui eu vou colocar, por exemplo, me pidió que comera mais verduras, ok? Eu só vou corrigir o verbo mesmo com vocês, porque toda a frase também vai depender da criatividade. Vuelve a casa pronto. Então alguém disse volta cedo para casa. Pode ser a mãe, né? Mi madre me dijo que volviera a casa pronto. ¿Tá bien? La letra C, entonces. Dá-me o dicionário. Então alguém me pediu para dar o dicionário. Então eu vou dizer assim: mi amigo me pidió que le diera el diccionário, que le diese el diccionário, tá bem? Aqui, por que eu usei esse le? Porque ele pede assim, dá-me. Dá-me é dar pra mim, não é? Então, quando eu vou... Em espanhol, nós usamos bastante esses pronomes. Nós vimos isso desde o nível básico. Então, aqui também, pra quem que era pra eu dar isso aqui? Pra ele, pra ela. Então, le. ¿Ok? Me pidió que le diera el diccionario. ¿Tranquilo? Después, la letra D, entonces. Mesma coisa, ó, a pessoa pede, espérame a la salida. Entonces yo digo, mi novio me pidió o me dijo que le esperara a la salida. ¿Bien? Después, mañana trae el coche. Entonces alguien me dijo, me pidió que trajera el coche. ¿Ok? Después aquí, no salgas después de las 10. Me dijo, me pidió que no saliera después de las 10. ¿Tranquilo? Después, dime la verdad, por favor. Me pidió entonces que le dijera la verdad. Aquí, chicos, entonces, yo utilicé comera, volviera, diera, esperara, trajera, saliera e dijera, que é o dissesse. Mas, lembrando que nós poderíamos usar isso com SE também. Então, eu poderia ter usado comesse, volviesse, diese, esperasse, trajesse, saliesse e dijesse, tá bem? Então não se esqueçam, nesse tempo dá para usar essa terminação com RA, mas também com SE, ¿vale? Bueno, pues después aquí tenemos una otra cosa de gramática que es bastante tranquila. Es la diferencia entre el uso de que y de cuál. Entonces, ¿cuándo yo voy a preguntar qué y cuándo voy a preguntar cuál? Bueno, primero aquí, cuando tenemos que más un verbo, vamos entonces, no tenemos ninguna informação sobre qué se pergunta, ok? Então a gente não sabe realmente do que é que se pergunta. Olha o exemplo. Que le comprou a Luiz? Uma camisa ou um jersey? Então aqui eu não sei ainda se é uma camisa, se é um pullover, né, um suéter. Eu só tô falando o que eu compro. Isso ou isso. Então eu não tenho ideia do que realmente, não há uma informação prévia sobre o que é, ok? Então aqui, ó, eu usei o que e o verbo comprar. O ler aqui eu usei porque significa a Luiz, não é? Beleza? Então, quando eu tiver aí um que e um verbo e eu não tiver informação prévia sobre o que é, eu uso para perguntar esse que. Eu também vou usar o que quando eu utilizar que mais nome mais verbo. Ou seja, quando nós perguntamos por algo de uma categoria
que se menciona. Então, assim, quando eu vou perguntar sobre... Aqui em cima eu perguntei de uma camisa ou um jersey. Agora eu já sei que é uma camisa. E eu vou citar isso na frase, eu vou utilizar também o que. Ó, que camisa te compro. O que mais o nome, que é o nome da coisa ali, né? Camisa te compro. Que camisa te compro? Ok? Aqui eu não sabia se era uma camisa ou um jersey. Então, por isso a pergunta só tem que mais verbo. Quando eu já sei o que é, eu só pergunto, né, para dizer que você especifique, né, essa camisa que você quer, então eu uso o que camisa, ok? E depois aqui, qual mais verbo. Quando eu uso qual, então, ao invés de que? Quando perguntamos por algo da mesma categoria, pero sem mencioná-lo. Quando pode acontecer isso? Pode acontecer numa conversa onde nós estamos falando sobre camisa. E aí eu pergunto para você, qual você quer? Eu não falei qual o que, mas você sabe que é uma camisa, porque no nosso diálogo já estava explícito isso, ok? Então aqui, qual le compro? Esta ou aquella? Sabemos que se refere a la camisa. Ok? Então, quando eu uso a palavra, quando eu uso o nome do que eu vou comprar, eu uso que. Quando eu não uso, eu vou usar qual. Eu não uso, mas nós já sabemos ao que se refere. ¿Vale? Pues bien, entonces aquí tenemos un ejercicio para subrayar, destacar que o qual. Então, vocês têm que destacar aí o que vocês acham que seria utilizado corretamente nessas perguntas. Vou pedir que vosotros deis al pause para hacerlo y después que volváis para corregir. ¿Vale? Pues bien. Perfecto, chicos. Entonces, tenemos aquí la letra A. La letra A, utilizamos el nombre. Entonces, aquí que está correcto, ¿vale? ¿Qué coche se ha comprado tu marido? Repetid conmigo. ¿Qué coche se ha comprado tu marido? Perfecto, chicos. La letra B. Ahora, yo pregunto, ¿te gusta más el azul ou el verde? Eu não citei o nome do que é, então eu vou usar qual. Qual te gusta mais? El azul ou el verde? Aqui, em uma conversa, já se saberia do que se está falando, né? Então, repetid comigo. Qual te gusta mais? El azul ou el verde? Perfecto. La letra C. Aquí también yo utilizaría ¿cuál? ¿Cuál es el número de teléfono de tu oficina? Repetid conmigo. Perfecto, chicos. ¿Por qué? Porque aquí yo no utilicé luego después el nombre. ¿Está bien? Vino antes algunos artículos, un verbo, primero es e depois um artículo, el, ok? Então eu não usei direto o nome, que teléfono é, qual é o teléfono, ok? Depois, a letra D, também vou utilizar qual, leed comigo, qual é o país mais pequeno de América? Perfecto, ¿por qué? Porque aquí también utilicé un verbo y un artículo antes, es, el, antes de usar un nombre, ¿ok? Bueno, después la letra E, que, ¿vale? Por que que? Porque o nome da coisa que eu tô falando vem logo depois, ó, película de Almodóvar, ¿vale? Entonces, repetir, ¿qué película de Almodóvar te gusta más? Eso es. Después la letra F. ¿Qué? ¿Por qué qué? Porque no se sabe de qué está hablando exactamente. ¿Qué le has regalado a Joaquín para su cumpleaños?
¿ok? Repetid, ¿qué le has regalado a Joaquín para su cumpleaños? Perfecto, muy bien. Y la letra G, entonces aquí vamos a utilizar también que, porque el nombre viene exactamente después, que es piso, apartamento, ¿verdad? Entonces repetid, ¿qué piso te parece mejor? Eso es, chicos. Perfecto. Y la letra H, vamos a ver aquí que también, porque el nombre está exactamente después. Repetid, ¿qué tratamiento es mejor para adelgazar? Perfecto, chicos, adelgazar e emagrecer, ¿ok? No olvidéis el sonido de la L, adel, e el sonido de la Z, do Z, que não tem som de Z nunca, né? Em espanhol não existe. Então, adelgazar, ¿ok? ¿Sí? Perfecto, chicos. Pues, entonces, hoy terminamos esta clase de gramática y seguimos la clase que viene con algún diálogo, un vocabulario, para hablar un poquito más sobre la casa, ¿está bien? Hasta luego.